O que está acontecendo com The Idol? Acabei de assistir o terceiro episódio dessa minissérie agora, né? Está mais do que confirmada que será apenas uma minissérie, porque eles não vão dar continuidade numa segunda temporada. Eu, na verdade, ficaria muito surpreso se tivesse, né, uma segunda temporada devido a todas essas polêmicas, ao fracasso, ao prejuízo financeiro que a HBO teve. Então, eu realmente imaginei que não fosse ter uma continuidade dessa história. O fato é que saiu esse terceiro episódio, que já é a metade dessa minissérie, né, que terá apenas 6 episódios, então chegamos aí no que pode ser o encaminhamento para o fim, né? Então, assim, acho que o terceiro episódio é justamente isso, mostrar para que rumo que a história está tomando. Ele, de fato, mostra, né, esse rumo nesse episódio, mas tem tanta coisa negativa para falar sobre ele que, sério. Bom, nesse meu vídeo aqui de análise, você vai saber tudo o que eu achei sobre esse episódio, lembrando que as minhas análises são um pouco mais emotivas, né? Eu conto muito sobre o que eu achei, eu descrevo cena por cena, geralmente, então esse é mais ou menos o meu tipo de análise aqui. Claro que terão spoilers. Se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever, eu tô fazendo uma maratona completa de The Idol, tem vídeo na segunda, né, de análise do episódio, e também no meio da semana contando o que pode acontecer aí no episódio seguinte. E claro, se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, se você acompanhou as minhas análises anteriores, você viu provavelmente que eu até que falei bem da série. Eu achei que ela começou muito bem, não muito bem, na verdade, é um eufemismo, mas ela não começou horrorosa como eu achei e muitas pessoas acharam que começaria, né? Devido às críticas, enfim, teve uma nota super baixa aí em vários sites. O episódio piloto não foi de todo um ruim, sabe? Teve, claro, seus momentos ali problemáticos, uns momentos ali meio chatos, mas no geral foi um episódio bem interessante. Já o segundo episódio também teve isso, só que a primeira meia hora foi muito boa, mostrando os bastidores ali do clipe, do videoclipe da Jocelyn, mas a partir ali da meia hora de episódio começa a ficar chato, começa a ficar tediante, e é sempre depois que o Tedros, o personagem do The Weeknd, aparece. Eu estava justamente preocupado com esse terceiro episódio, porque tudo levava a crer que o Tedros já estaria desde o começo do episódio, né? Então a gente veria ele ali ao lado da Jocelyn desde o começo da história. E foi o que de fato aconteceu, e eu acho que também é muito culpa disso que o episódio não foi tão bom. Bom, então vamos lá. Recapitulando, no segundo episódio, a Jocelyn chama o Tedros para ir até a casa dela. Ele vai e leva uma galera, leva uns amigos e tal. Tem a Chloe, né, que é uma personagem que depois vai, enfim, ser amiga da Jocelyn. E tem o cara que a Leia tá ficando também e tal, e tem um lance, enfim. Aí ele leva essa galera e depois tem uma cena de sexo super chata, como eu venho falando aqui, que foi até considerada a pior cena do audiovisual aí dos últimos tempos. E, enfim, depois dessa cena, tem uma cena deles deitados na cama, e o Tedros fala que precisa se mudar para lá para cuidar da carreira da Jocelyn. Então, obviamente, nesse terceiro episódio, a gente já começa com ele lá dentro, né, morando na casa dela. E como já esperado, ele iria dominar todas as ações ali, controlar tudo, porque esse foi o grande objetivo dele, né? Se apoderar dessa estrela pop e, enfim, sugar até a alma dela ali. E a gente vê isso logo nos primeiros minutos do episódio. Ele chama ela para ir fazer compras, obviamente com o dinheiro dela, então eles vão até uma loja de luxo, assim, e tal. E quando chega lá, inclusive, tem uma galera esperando a Jocelyn, né? Dá a entender, depois de uma conversa com a Leia, se eu não me engano, que ele meio que chamou esses paparazzis para fazer esse alarde, né, da chegada dela nessa loja de luxo. Enfim, ela chega, dá pra ver que ela é muito conhecida, muito amada, e que muitos fãs são muito jovens ali. Tem várias adolescentes que estão ali gritando o nome dela, tirando foto e tudo mais. Então dá pra ver que, de fato, o público dela é um público mais jovem. E isso, por si só, é bastante problemático devido à carreira, né, da Jocelyn e aos problemas que ela vem enfrentando aí ao longo da sua carreira. E, enfim, depois isso vai repercutir também no meio ali do episódio que eu vou falar aqui ainda no vídeo. Bom, enquanto eles estão lá fazendo compras, inclusive tem uma cena em que a Jocelyn fala que o Tedros parece gay.
e ele fica super bravo, e eles vão até o provador pra transar, pra, enfim, ele demonstrar a sua masculinidade, virilidade e tal, sabe? E mostrar que ele não é gay, e aí ele já dá pra ver ali que ele tá batendo nela, enfim, tem todo esse lance aí da violência, né, em cima dela e tudo mais. Tem um outro momento também que ele ameaça o vendedor da loja por olhar, né, pra Jocelyn. Então, assim, o Tedros é um cara extremamente mala e além de tudo isso, ele é extremamente agressivo e possessivo, enfim. E ela, né, tá numa posição que ela não vê isso, ela não enxerga o quão problemático tudo isso é. E, obviamente, ele vai se aproveitar disso. Bom, e aí, enquanto tá rolando essa cena deles lá na loja, a gente tem a Leia do lado de fora ligando pro Ryan pra explicar, né, tudo que vem acontecendo, que o Tedros tá morando lá e tá controlando tudo e tudo mais, e ela fala que tá com medo, né, de, enfim, ele controlar de fato tudo na vida da Jocelyn e dar ruim. E no meio disso a gente tem alguns flashbacks que eu achei até um pouco confuso. A linha do tempo no começo ficou ali bem confuso, a gente não tava sabendo muito bem o que estava acontecendo no momento, o que aconteceu antes, mas o fato é que antes, né, ele já havia, por exemplo, demitido o cozinheiro da Jocelyn, porque ele simplesmente não gostou da interação dos dois, né? O cozinheiro acaba pegando, tocando na barriga da Jocelyn, enfim, para ver o quão ela estava em forma, magra e tal. É uma relação que dá para perceber que eles já vinham tendo, né, há um tempo, mas o Tedros vê aquilo e não gosta nada e faz com que a Jocelyn demita o cozinheiro, inclusive numa cena assim grotesca, ele sendo muito escroto, né, dá muita raiva desse personagem. Eu acredito que vocês também ficam com muita raiva dele, porque ele é realmente um pé no saco. Depois, em seguida, a gente tem uma cena do dono da gravadora, né, da qual a Jocelyn trabalha, ligando pro Ryan para falar que vai dar tudo errado, a turnê vai ser cancelada porque a Jocelyn, além de ter cancelado aquele single lá, ela não tem músicas novas, então como é que vai começar uma turnê, um trabalho novo, sendo que ela não está produzindo? E o Ryan, né, tem essa missão aí de contornar a situação e mostrar que ela sim está focada em trabalhar e tal, ela não está simplesmente ali de brincadeira, né? Então ele tem essa missão porque não só ele se importa com ela, como também ele precisa salvar o trabalho dele, né? Ele precisa, enfim, com que ela faça sucesso e para isso precisa convencer o dono da gravadora, e aí a gente vê tudo isso. E no meio disso a gente tem a cena dele pegando a arma com a Destiny, justamente para poder ir lá encontrar o Tedros. A gente já tinha visto isso na promo do episódio e agora a gente vê acontecendo. Ele e a Destiny vão até a casa lá da Jocelyn e dão de cara com eles, né? E aí, o que eu achei que seria um encontro super tenso, na verdade, eles fingem o tempo todo, né? O Ryan finge gostar do Tedros, finge ouvir o que ele tem a dizer e tudo mais. E não só isso, como também incentiva, né, eles a escreverem pelo menos 3 grandes hits para começar essa turnê. Ele até fala para Jocelyn que ninguém está acreditando nela e que isso pode ser uma motivação para ela criar, né, grandes músicas e tudo mais. E isso, obviamente, é uma quebra de expectativas, não só para Leia, que já tinha alertado o Ryan e que provavelmente estava esperando com que ele chegasse lá e acabasse com tudo, colocasse o Tedros para fora, como também da gente, né? Eu imaginava um grande confronto entre esses dois personagens, mas de fato não aconteceu. Porém, quando eles saem de lá, o Ryan fala para Destiny que a menina deles está encrencada, ou seja, eles já sacaram que o Tedros não é um cara legal, não vai fazer nada bem, mas obviamente eles estão tentando bolar algo ali mais estratégico do que simplesmente ir lá e expulsar o Tedros da casa dela. Obviamente ela não vai gostar e vai ficar do lado do Tedros, né? Então eles precisam ser inteligentes aí. E eu tô muito curioso de verdade para ver o que eles vão fazer para poder tirar esse cara que tá com as garras em cima da Jocelyn. E aí a gente tem alguns momentos aí no meio do episódio que vale a pena ressaltar. Tem a relação da Jocelyn com a Chloe, né, que é aquela amiga do Tedros que levou e tal. Eu já havia falado dessa atriz no meu vídeo sobre o que ia acontecer nesse episódio e tal, que ela ia ganhar um certo destaque. Ela ganhou um pouco mais de destaque mesmo. Tem essa cena em que elas estão conversando e a Chloe pergunta pra ela sobre a mãe dela e tal, e ela começa a chorar, né? Ela fala o quão triste foi tudo e tal. Tem um momento
que passa até super rápido e passa despercebido, mas depois a gente vai entender o porquê esse momento estava aqui, que é da Jocelyn penteando o cabelo da Chloe com uma escova. E, enfim, você provavelmente já tá sabendo o que eu tô falando, que no fim essa escova é super importante e ela já aparece ali dando indícios de que seria usada novamente. Tem um outro momento também da Diane lá no estúdio gravando o videoclipe, né, daquela música do episódio anterior. A gente já tinha visto que a Nick estava querendo, né, substituir a Jocelyn pela Diane, e isso pode de fato acontecer, mas não elaboraram nada, né? Mostraram somente a cena. Inclusive, eu senti que esse episódio teve muitas cenas jogadas, assim, muitas cenas em que eles colocaram com música, em câmera lenta, que queriam dizer algo, mas ao mesmo tempo não disse nada, e aí ficou muitos buracos eu senti nesse episódio, sabe? Muitas cenas vazias, de dança, música ali, colocou uma música legal, e aí, sabe? Eu senti isso. Outra coisa que eu também achei super chata foi, tipo, os momentos de sexo dos dois, sabe? Da Jocelyn com o Thaddeus. A gente já tem logo no começo do episódio ele fazendo, né, sexo oral dentro do carro, enquanto a Leia dirige até a loja. Aí depois teve, claro, a cena dentro do provador, que ali eu achei que teve até uma função que, né, para a história pode ser interessante, né, enfim, ele ficar bravo, né, com algo que ela falou e aí descontar no sexo, mas aí depois a gente vai ter uma outra cena dele fazendo, mais uma vez, sexo oral nela no quintal, enquanto a Leia fica olhando, e enfim, são cenas assim super jogadas que eu acho que não faz sentido na história, sabe, tipo, eu só quero deixar algo ali extremamente sexy, mas o Sam Levinson não entendeu ainda que a relação, esses momentos de sexo dos dois é extremamente chato. Bom, aí se encaminhando mais pro fim do episódio, o Thaddeus vai falar com o Xander, que é o diretor criativo ali das coisas da Jocelyn, ele que auxilia ela na parte criativa, desde, eu acredito eu, né, a concepção do videoclipe, a figurino, a capa de álbum e tudo mais. O Xander fala pra ele que ele não tem essa liberdade criativa, porque não depende só dele, né, depende também da gravadora, da própria Jocelyn, então ele não pode fazer muito o que ele quer, ele faz o que ele consegue, e ele acha que ele não faz bem, porque não é o que ele quer. Aí o Thaddeus pergunta pra ele, né, o que você faria se você tivesse carta branca? Aí ele fala uma coisa que é bem interessante, ele fala, eu transformaria, né, a Jocelyn nessa menina má mesmo que a gravadora tá tentando demonstrar ali, mas não tá fazendo certo, né, ele até fala, qual foi a última popstar, assim, bad girl, né, que já existiu e tudo mais. Obviamente nos vem à cabeça a Britney, né, que, enfim, teve esse passado aí extremamente turbulento e a própria mídia fazia ela ser essa garota má, e provavelmente eles estão fazendo referência, né, a Jocelyn, a ela, então de fato ele acha que eles têm que reforçar que ela é essa menina má. E como eles fariam isso? Pegando aquela foto que ela teve, né, que vazou do rosto dela coberto de esperma, e transformaria na capa do álbum. Eu achei isso muito cômico, né? E de certa forma seria muito chocante, eu acho, né? Seria interessante, né, a gente ter essa artista com esse nível de audácia, e eu achei que foi uma cartada muito boa do Xander. E isso vai ser discutido momentos depois no jantar que eles vão ter. A Jocelyn começa o jantar fazendo um brinde, agradecendo todo mundo pela presença ali, ela até fala que ela não conhece todo mundo a fundo, mas que ela já tá muito feliz e tal, ela agradece o Thaddeus pelos momentos felizes que ela teve e tudo mais, dá pra ver que ela tá ali, de fato, feliz, mas como ela mesma fala, ela não conhece todo mundo a fundo, ela, enfim, é uma felicidade ali bem estranha, sabe? Não é uma felicidade genuína. Mas aí o assunto se torna a carreira da Jocelyn e o Thaddeus começa a falar, né, da ideia do Xander, por exemplo. A Jocelyn acha meio absurdo, mas ela até gosta dessa ideia. A Leia não gosta de nada, né? E aí a primeira reação do Thaddeus é tirar a Leia, né, da jogada. Ele acha que a Leia é essa pedra no sapato, e eu tenho certeza que ele vai tentar se livrar dela depois, mas a cartada que ele dá ali no momento é pedir pro cara que ela tá ficando tirar ela de lá, né, pra eles poderem conversar sem ela, e aí no geral a Jocelyn até cogita de fato usar essa foto como a capa, né, não só ou do seu álbum ou do seu single, né,
Uma das discussões é que a Leia tinha falado que a maior parte do seu público era de jovens, né, de meninas e tal, e que obviamente isso não pegaria nada bem. E aí o Tedros e o Xander entram nesse argumento de que ela não deve fazer as coisas para agradar todo mundo. Enfim, aí começa toda uma discussão baseada nisso, até que eles começam a falar sobre a mãe da Jocelyn e a gente começa a descobrir mais coisas que aconteceram com ela. Então a gente descobre que a mãe da Jocelyn comprou aquela casa, né, muito grande e tal, e que controlava muito a carreira e a vida da Jocelyn, mas controlava de uma forma extremamente abusiva, batendo nela. Ela fala que a mãe dela batia nela por qualquer coisa, batia com a escova de cabelo, que é a mesma escova que a gente vê ela penteando o cabelo da Chloe, né, no meio do episódio. Então ela fala que a mãe dela batia nela se ela tivesse sorrindo demais, sorrindo para ela mesma, se ela errasse na música, na dança, se ela dormisse um pouco a mais, se ela comesse demais, enfim, a mãe dela era assim um inferno na vida dela. Então o que pra gente parecia ter sido uma relação super incrível entre ela e a mãe dela, na verdade foi essa relação muito conturbada que mexeu muito com a cabeça da Jocelyn, e isso faz com que ela tente reproduzir através do Tedros, né, essa relação abusiva que ela teve com a mãe. E ele, obviamente, entendeu muito bem isso e com certeza reforça, né? Tanto que ele pede para ela ir lá buscar a escova para ele fazer a mesma coisa, porque ele acha que todo, né, esse lance dela apanhar era bom para a criatividade dela, assim ela poderia criar novas músicas. Tanto que ela fala que a última música que ela criou se chama Daybreak, que é o nome desse episódio, do terceiro episódio, e fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que ela não escrevia mais nada. Então ele acha que trazer isso de volta, né, bater nela novamente, como a mãe dela fazia, vai trazer essa criatividade de volta. E, enfim, isso é extremamente problemático, extremamente, sério, bizarro de ver. E essa cena realmente acontece, a gente vê ele batendo nela com a escova na frente de todo mundo, inclusive do Xander. Tem uma cena dele chorando, né? Então o negócio ali foi realmente muito forte. E aí, após muitas palmadas, provavelmente ela ficou muito machucada. A gente tem uma cena deles dentro da banheira, né? Provavelmente ela ali curando, né, tudo que ela apanhou. E no finzinho ela fala, ela agradece ele, né, por cuidar dela. E isso é, assim, bizarro. E aí, pra começar, a minha maior crítica é que eu acho que The Idol não tem um gancho decente pro episódio seguinte, gente. De verdade, isso acontece desde o primeiro episódio. A gente não tem o que eles chamam de cliffhanger, né, que é esse ponto de virada ali no finalzinho do episódio pra gente ficar com muita vontade de assistir o episódio seguinte. Não teve em nenhum momento em The Idol isso. A gente termina, mais uma vez, um episódio extremamente morno que a gente não sabe e não tem curiosidade, pelo menos eu, de saber o que vai acontecer. E isso é bizarro, porque o Sam Levinson sabe fazer isso. Ele faz bastante isso em Euphoria, mas aqui eu não sei o que está acontecendo, não sei de fato o que ele está fazendo com The Idol, que desandou tudo, gente, sério, tá assim, bizarro. Eu sinto que a estrutura do roteiro tá muito bagunçada, a gente tem várias cenas cortando umas às outras, cenas sobrepostas, e aí tem, tipo, umas cenas, como eu falei, em câmera lenta, com música e tal, que parece que é pra preencher aquela história. Então, assim, parece que foi tudo muito jogado ali, muito rápido, e a história e os personagens não têm tanta força pra segurar, né, uma história boa, sabe? Porque eu tô sentindo que, tipo assim, as motivações e as ambições, tanto dos vilões, no caso Tedros, quanto da mocinha, no caso a Jocelyn, são boas o suficiente pra mim fazer sentar e assistir, sabe? Então, assim, é muito justificável o fato da audiência estar caindo. Como eu falei no meu último vídeo, despencou a audiência 12%, né? Muitas pessoas deixaram de assistir entre o primeiro episódio e o segundo episódio, justamente porque não tem essa coisa que, pô, esse próximo episódio vai ser incrível, assim, vai dar muita vontade de assistir. Eles não estão fazendo isso. Então, assim, o que eu acho que pior que não ser isso tudo que a crítica falou, de uma série muito violenta, muito visual, muito mostrando sexo mesmo, enfim, pesada. Pior do que não ser isso é ser essa série extremamente morna e chata, sabe? Porque é isso que tá acontecendo, ela não consegue nem nos chocar mais, sabe? Ela só é
chata. E eu acho que isso deve muito ao personagem do The Weeknd, o Tedros, que é um personagem, tá, ele nos causa essa emoção, assim, de raiva, né? Ele é esse personagem irritante, mas ao mesmo tempo ele é muito chato, sabe? E ele não tem essa coisa, esse carisma, não sei dizer, gente. O The Weeknd, o Abel, né? Ele é um ótimo cantor. Eu adoro as músicas dele, mas assim, cara, às vezes é um pouco doído ver ele atuando. Até eu tinha elogiado no primeiro episódio a atuação dele, mas eu fui percebendo que é sempre a mesma coisa, aquele cara com aquela cara fechada e tentando forçar essa vilania dele, né? Mas não funciona, de verdade. Esse personagem, pra mim, não funciona. Se focassem muito mais na carreira da Jocelyn, né, como ela tá dando errado e tal, acho que seria muito mais interessante. Mas enfim, é isso. Eu vou, obviamente, continuar assistindo. Eu quero trazer aqui os vídeos analisando o restante dos episódios, mas ela tá se encaminhando para um caminho aí que eu acho que não tem mais volta, assim. Eu acho que a série, ela já se perdeu. Esse terceiro episódio nos fez assim entender que a série não tem força. Ela não vai ter essa força que Euphoria teve, obviamente não terá. Eu acho que cada vez mais pessoas vão deixar de assistir porque vão se interessar menos ainda por essa história, porque eles justamente estão transformando a história desinteressante. E eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre esse episódio, se vocês gostaram ou não gostaram. Se vocês gostaram, né, discordam de mim, não tem problema, vamos conversar aqui embaixo. Eu espero que o quarto episódio, por exemplo, seja melhor, né, mas eu, real, não tenho expectativa. Vou assistir ali sem expectativa, justamente para que eu possa, né, me surpreender depois. É isso. No meio da semana, como eu falei, eu vou trazer um vídeo aqui comentando sobre o que vai acontecer e algumas novidades aí que podem surgir no decorrer desse tempo. E é isso. Até a próxima. Tchau!